Meninas, nós vamos iniciar a base da nossa mochila, tá? E aqui, ó, esse primeiro passo a passo aqui, pra quem não sabe fazer, gente, volta lá no módulo para iniciante, tá? Lá eu explico detalhadamente como você vai fazer, tá bom? Nós vamos iniciar aqui o trabalho com 11 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para quem não sabe fazer isso aqui, gente, o primeiro passo a passo mesmo, se você é iniciante do zero, volta lá no módulo de iniciante, tá? Que lá eu explico como faz os primeiros passos ali, tá bom? Detalhadamente. Fizemos 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Em medida, nós vamos ter 12 centímetros, tá? 12 centímetros. Se você quiser a bolsa maior, você aumenta o número de correntinhas iniciais, tá bom? Geralmente, quando eu faço na minha tensão de ponto com 11 correntinhas aqui, com 12 centímetros de comprimento, eu fico com 10 de largura e 20 de comprimento no final da bolsa, na base, tá? Então, agora, ó, nós vamos pular essa primeira correntinha, nós vamos trabalhar aqui atrás. Então, nós vamos pular esse primeiro pontinho e vamos vir no segundo. Quem não sabe fazer esse primeiro passo a passo aqui, gente, eu já falei lá no início, volta lá no módulo de iniciante. Fizemos o nosso primeiro ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base aqui, para cada correntinha inicial. E aí, você sempre, ó, vai arrumando o seu trabalho dessa forma, tá? Não deixa ele crescer sem arrumar, porque quando você deixa ele crescer de qualquer maneira, lá no meio da bolsa ou quando você finaliza ela, aí é meio difícil de consertar para ela ficar moldada. Então, já vai aí, ó, moldando o seu trabalho desde a primeira carreira. Chegamos aqui no final. E aqui nessa última correntinha de base aqui, nós vamos fazer 3 pontos para fazer a nossa curvatura. Ó, 1, no mesmo lugar, 2. Aí você já traz aqui, ó, esse pedacinho de fio para você já ir escondendo aqui, tá bom? Ó, laçou por cima e deixou ele aqui para dentro. Aí você ajusta o nozinho. Aí, aqui, nós já fizemos 2 pontos no mesmo local. O terceiro, nós não vamos fazer nesse buraquinho aqui, ó. Nós vamos pegar essa primeira alcinha dessa primeira correntinha aqui, ó. A última correntinha, lá de trás. Aí, você já coloca o fio pra esconder, laça o fio pra frente, dessa forma, ó. E já fecha ele aqui. Ficamos com 3 pontos aqui na curvatura. E agora, nós vamos fazer a sequência de 1 ponto para cada alcinha dessa aqui, pegando somente a alcinha aqui de trás da correntinha, tá vendo? E aí, você já vai escondendo esse fio aqui para trás, ó. Para cada alcinha dessa daqui, você vai fazendo 1 ponto baixo. Introduz no meio, pegando somente a alcinha de fora. E sempre ajeitando o trabalho. Ok? Chegamos aqui, ó, no último ponto, tá vendo? Aqui nós vamos fazer, ó, você pega uma chavezinha assim, ó, leva ele lá pra trás, tá?
Aí aqui, nós já fizemos um ponto, né? Nessa primeira correntinha. Aí nós fizemos o outro. E o terceiro, nós não vamos fazer o ponto baixo. O fechamento aqui que vai ser o ponto baixo. Então, você, ó, estica aqui sua linha. Você entra nessa primeira correntinha aqui, nessa primeira alcinha aqui, ó. Não é o ponto, é a correntinha que formou. Você laça essa linha e leva ela lá pra trás. Tá vendo? Aí, essa alcinha que formou aqui, ao fechar, é o nosso terceiro ponto baixo, tá? Da curvatura. Aí, você ajusta. Aí, você pega a sua agulha e introduz aqui nele, ó, nessa alcinha que formou. Laça a alcinha dela lá atrás, na agulha também. E aí, você pega o fio que vem no novelo e traz por dentro delas, ó. Ok? Dá altura, laça a linha e faz seu primeiro ponto baixo. Agora, nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos de base aqui, ó, nessa curvatura, e 2 aqui, ó, tá? Então, aqui eu já fiz um, agora aqui eu vou fazer mais um. Ó, fiz meus 2 pontos no mesmo local, tá? Aqui agora, eu vou pegar nesse buraquinho, ao invés de pegar aqui nessas 2 alcinhas, você pode também trabalhar aqui. Mas eu prefiro trabalhar o ponto baixo centralizado, no meio do ponto aqui, ó. Vai sair lá atrás, no meio do ponto. Ó, vou fazer 2 pontos no mesmo lugar, que é o ponto da curvatura. Por que que eu gosto de trabalhar no ponto centralizado? Porque a sua base vai ficar mais firme, entendeu? Esse, pra mim, é o segredo da base firme. Então, ó, nós fizemos 2 aqui, 2 aqui, e quando a gente chegar aqui nesse último ponto, nós também vamos fazer 2, tá bom? Aqui agora, ó, para cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo, sempre introduzindo a agulha aqui no meio de cada pontinho, ó. Introduziu aqui no meio, saiu lá atrás. E fechou, tá ok? Ó, no meio. Puxou a linha, fechou. No meio. Ok? Aí, automaticamente, a sua estrutura, a base, né, vai ficar mais firme quando você faz ela com pontos centralizados. Sempre olhando lá atrás, ver se tá dentro do ponto, tá? E sempre consertando o seu trabalho. Ó, aqui. Chegamos aqui agora, ó, nos 3 pontos de base, de curvatura. Então, aqui você vai fazer 2, ó. Foi. 1. E no mesmo buraquinho, ó, 2. O nosso primeiro pontinho da curvatura que fizemos 2 pontos. Aí, agora no outro, mais 2. Tem que sair no meio do ponto lá atrás, tá? E 2. E aqui agora, o último. Ó. 1 e 2. Aí, você ajeita e dá continuidade novamente aqui, um para cada ponto aqui da correntinha na base, tá? Sempre pegando, ó, no meio do ponto.
Aqui agora, lembra que a gente começou com 2 pontos aqui, fizemos 2 aqui, esse aqui é o nosso último ponto, então nós vamos fazer 2 pontos dentro dele aqui, tá, ó. Pega lá atrás. Aí você vai introduzir, ó. Vai puxar pra frente. Aí, antes de fechar aqui, você vai introduzir sua agulha nessa primeira alcinha aqui, tá vendo, ó? Introduziu. Aí, você vai laçar a linha e vai trazer pra frente. E vai fechar. Tá ok? Ficou desta forma. Aí, aqui agora, você vai introduzir nesse primeiro pontinho aqui, onde você já introduziu aqui, ó. Aqui, tá vendo? Você não pegou essa alcinha aqui pra fechar? Você vai introduzir nele aqui, ó. Vai levar lá atrás. Vai sair no meio dele ali, ó. E vai fazer um ponto baixo. Ó. Aí, nesse mesmo... tem um ponto aqui, né? Aqui são 2 pontos no mesmo local. Aí, nesse segundo ponto aqui, você vai fazer 2 pontos. No mesmo lugar. Aí, no mesmo lugar, 2. Então, você começou sua carreira com 1 ponto baixo, 2 pontos baixos. Aí, aqui, nesses 2 pontos aqui, que foi junto no mesmo local, você vai fazer 1 ponto no primeiro. Ó. E no segundo ponto do mesmo local, você vai fazer 2 pontos. No mesmo lugar, 2. Então, começamos a carreira com 1, fizemos 2, 1, 2. Aí, aqui, depois, no final, é 1, 2 para finalizar aqui, tá? Mas eu explico quando chegar aqui. Aí, aqui agora, nós vamos fazer 1 ponto para cada ponto da base. Até chegar lá do outro lado. Sempre ajeitando o trabalho, tá, meninas? Aqui é o nosso último ponto da carreira, né? E agora, nós chegamos aqui na nossa curvatura, ó, com 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Nesse primeiro, você vai fazer 1 ponto, ó. 1 ponto. Aí, no segundo ponto aqui do mesmo ponto, você vai fazer 2, no mesmo lugar. Um puxando pra cá e o outro puxando mais pra cá. Ok? Aí, nesse próximo ponto aqui, você vai fazer 1. E no próximo, junto dele, ó, tá vendo que são 2? Você vai fazer 2. 1 pra cá. Introduz a agulha no mesmo lugar. 2. Ok? Aqui temos mais 2 pontos que é na carreira de baixo. Você vai nesse 1 aqui primeiro, 1 ponto. E nesse segundo ponto, 2 pontos. 1, 2. Ok? Você fez a sua curvatura. Agora, você segue fazendo 1 ponto até chegar aqui, nesses 2 pontos aqui de base, tá? Do mesmo lugar.
o último ponto. Aí agora nós chegamos nos nossos 2 pontos aqui juntos, tá vendo? Nesse primeiro aqui, ó, que a gente começou, foi com 1, certo? Então aqui nós vamos fazer 1 e nesse ponto aqui 2. Você vai introduzir a agulha no meio, ó, vai sair lá atrás, você vai fazer 1. Aí agora no ponto seguinte, você vai introduzir a agulha, ó, vai pegar aqui no meio e vai fazer 2. 1, no mesmo lugar, 2. Ok? E fechamos aqui a nossa terceira carreira. Aí aqui agora, ó, nós vamos introduzir a agulha nesse primeiro pontinho, ó, aqui no meio. Vamos sair lá atrás dele e vamos fazer um ponto. Essa é a nossa quarta carreira. Nessa quarta carreira, nós vamos fazer agora um ponto para cada pontinho desse, tá? Pegando no meio do ponto. Nós não vamos fazer mais aumentos, ó. Nesses 2 aqui, você vai fazer um ponto em cada. Saindo lá no meio, ó, 1. Aí você vem no próximo, também faz 1. Ok? E segue fazendo um ponto para cada ponto da base. Mesmo onde tem 2, que é o nosso aumento da carreira anterior, por exemplo, aqui, ó, você faz 1 para cada. Tá? Ó, 1. Ok? Segue fazendo um ponto para cada. Aí aqui agora, ó, nós chegamos na curvatura. Você também vai fazer um ponto para cada, ó. Sem aumento, tá? Ok? Finalizamos aqui a nossa quarta carreira, ó. Começamos com 1 e finalizamos com um ponto em cada, ok? Aí aqui agora nós vamos iniciar a nossa subida de base. Você pode ajeitar aí o seu trabalho. Não tem problema se ela ficar
dessa forma, assim, subindo agora no início, tá, meninas? Que depois, quando você construir ela todinha, ela vai se ajeitando, tá? Mas ajeita aí o máximo que você conseguir para ficar uma base retinha. Vamos medir aqui agora. Nós ficamos com 20 centímetros, viu? De comprimento e de largura 10. É igual eu falei, meninas, se vocês quiserem uma bolsa maior, né? Comecem com mais correntinhas aqui no início já do seu trabalho, tá bom?